Olá, o nosso trabalho é sobre Portugal no tempo de Ricardo Reis, especificamente mais sobre o ano da morte de Ricardo Reis, em 1936. Dividimos o nosso trabalho em 4 partes. Primeiramente temos uma biografia sobre José Saramago. Depois vamos passar para a contextualização internacional e nacional do ano, de 1936. E por fim vamos acabar com o relacionamento entre a obra, o ano da morte de Ricardo Reis, e os acontecimentos portugueses no mesmo ano, em 1936. Agora, passando à biografia. José Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922, no Ribatejo. É um dos principais escritores portugueses, o que lhe valeu um prémio Nobel e um prémio Camões na década de 90. José Saramago tirou um curso de serralheiro mecânico, embora se tenha dedicado a sua vida à área das letras, à literatura e aos seus romances. José Saramago também escreveu para o Diário de Notícias, onde acabou por ser chefe. José Saramago, politicamente, era bastante ativo, independentemente da sua ideologia, neste caso é comunista, onde acabou por se afiliar no Partido Comunista Português, em 1969, onde era bastante ativo politicamente e ativo nos comícios e nas suas festas. Também realçar que José Saramago era ateu e o que se reflete nas suas obras, porque ele critica e ironiza constantemente a Bíblia. Agora vamos passar para o contexto internacional. Na década de 30, mais precisamente em 1935, 1936, a Europa enfrentou um grande período de revolução, ruptura e mudanças drásticas a todos os níveis. Quer a níveis políticos, quer a níveis religiosos, sociais, ideológicos. No entanto, para além da Europa, por todos os continentes predominava esta ânsia revolucionária. Por exemplo, no Brasil, em novembro de 1935, ocorreu a conhecida Intentona Comunista, ou Revolução Comunista 35. Esta revolução foi uma tentativa de golpe de Estado contra o governo de Getúlio Vargas. Ao contrário do Brasil, nos países ocidentais predominava o fascismo e o nazismo, que estavam em constante crescimento. No caso de Itália, Benito Mussolini era a cara que representava o fascismo italiano e esta ideologia de extrema-direita. Precisamente nesses 2 anos, de 1935 e 1936, a Itália invadiu um país africano que já pretendiam desde o século XIX, a Abissínia, que hoje em dia é conhecida por todos como a Etiópia. Na Alemanha, por outro lado, embora também surgisse a extrema-direita, Hitler reforçava o poder do fascismo no seu país e, ao longo do tempo, ia expandindo a sua ideologia e o seu poder militar. Relativamente à Espanha, 1936 marcou um ano muito importante, historicamente, para o país ibérico. A realidade é que em 1936 desencadeou-se uma guerra civil espanhola muito violenta e muito sangrenta que, para além de ter tido muita influência em Portugal, Portugal também influenciou no desencadear da guerra, uma vez que Salazar sempre demonstrou apoio aos nacionalistas, apoiados e representados pelo general Francisco Franco. Logicamente que o contexto internacional teve uma enorme influência naquilo que era o desenrolar da ação no nosso próprio país, na nação portuguesa. Um dos exemplos é o caso da Mocidade Portuguesa, da Legião Portuguesa, que foram criadas como uma imitação das juventudes hitlerianas e juventudes dos outros países da Itália, da França, etc. Podemos assim considerar que a década de 30 é marcada por uma constante instabilidade política e por regimes totalitários. Passando agora ao contexto português, é inevitável falar deste ano de 1936
sem fazer referência ao Estado Novo, que foi um Estado que perdurou em Portugal, como nós sabemos, desde o ano de 1933 até o ano de 1974. Como o Miguel já disse há pouco, a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa foram organizações criadas com inspiração nos regimes nazistas e fascistas da Alemanha e Itália, respectivamente. Então, no dia 19 de maio de 1936, foi feito um decreto de lei que criava assim a Mocidade Portuguesa. Esta organização pretendia abranger toda a juventude, obrigatória entre os 7 e os 14 anos, e que podia ir depois, voluntariamente, até aos 25 anos. Esta destinava-se a estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação do caráter e a devoção à pátria, no sentimento de ordem, no gosto da disciplina e no culto do dever militar, o que representa muito bem a famosa frase de Salazar, que era Deus, Pátria e Família. A Mocidade Portuguesa perdurou durante quase todo o Estado Novo, começando em 1936 e foi terminada pouco depois do 25 de abril de 1974. Passando agora à Legião Portuguesa, foi criada neste mesmo ano de 1936 e tinha o intuito de defender o património espiritual da nação e combater a ameaça comunista e o anarquismo. Isto, como podemos ver, são ideologias claramente fascistas e que se opunham ao fascismo. A Legião Portuguesa foi criada com o intuito de retirar poderes ao exército português, tendo assim o ditador, neste caso António de Oliveira Salazar, tendo mais controlo sobre o exército. Pronto. E esta também foi criada também em 1936 e extinta pouco depois do 25 de abril de 1974. Então, a Revolta dos Marinheiros ocorreu no dia 8 de setembro de 1976. Os marinheiros dos barcos da Armada Portuguesa, Afonso Albuquerque, Dão e Bartolomeu Dias, revoltaram-se com o objetivo de derrubar o regime de António de Oliveira Salazar. E o plano alternativo seria, caso isto não se concretizasse, como vai acontecer, iriam conduzir os navios para os Açores, neste caso para a Angra do Heroísmo, e depois onde iriam libertar os presos políticos, seguindo depois para a Espanha, juntando-se à frota republicana. Dando um pouco de contexto, o que estava a passar em Espanha era que os republicanos venceram as eleições, contudo os nacionalistas não concordavam com estes resultados das eleições, então deu-se uma guerra civil em Espanha, que depois conduziu à ascensão de Francisco Franco, o nacionalista, ao poder. Durante a estadia em Espanha, porque estes navios que vieram para Lisboa passaram antes por Espanha, os marinheiros já se tinham manifestado e tinham-se apresentado a favor do regime republicano. Pronto. É de destacar ainda que, após a Revolução dos Marinheiros, que acabou por não ser bem sucedida, foram presos 18 marinheiros, como obtivemos aqui, vendo, como diz no Jornal do Século, publicados neste ano de 1936, e estes presos, alguns pertenciam à Organização Revolucionária da Armada, que estava ligada ao Partido Comunista Português. É de referir também que em abril desse mesmo ano, ou seja, uns meses antes, tinha sido criada pelo Estado Novo a prisão política, a prisão para os presos políticos no Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isto acabou por ser um campo de concentração onde eram lá postos os presos políticos, de modo a eles eram exilados e depois eram lá colocados para sofrerem muito fisicamente e psicologicamente. E visto que estavam muito longe da civilização, era difícil isto ser muito, muito falado em Portugal. Agora vamos passar para uma das partes finais da nossa apresentação, que é sobre o ano da morte de Ricardo Reis e relacionar um pouco com a importância do tempo histórico. Ricardo Reis, devido à sua indiferença, às suas características criadas por Fernando Pessoa ao heterónimo, o facto de não intervir, o facto de ser quase como indiferente a tudo o que acontece, por vezes cria uma certa dificuldade para que este consiga entender o que é que lhe é transmitido através de notícias e não só. A realidade é que as notícias internacionais e nacionais são transmitidas ao leitor através da presença de jornais. Os jornais que Ricardo Reis vai lendo e vão dando informações, como é o caso daqui de algumas passagens que nós temos, que eu vou passar a citar. Prosseguem as operações na Etiópia e do Brasil, que notícias temos? Sem novidades, tudo acabado. Avanço geral das tropas italianas. Não há força humana capaz de travar o soldado italiano na sua heroica arrancada. Isto é claramente
uma informação sobre a invasão que a Itália estava a fazer à Etiópia, que na altura era a Abissínia, se não me engano, e sobre a Revolução do Brasil, que já teria acabado e que não teria dado muito resultado. Depois temos, a Alemanha anunciou que não retirará as obras da Roménia, novos temporais assolaram o Ribatejo, foi declarado estado de guerra no Brasil e presas centenas de pessoas, palavras de Hitler. Isto é claramente uma alusão à expansão nazi, que estava a ganhar cada vez mais força neste tempo histórico, e por fim a passagem do resto do mundo das notícias não tem variado muito, continuam muitas as greves em França, mas em Espanha, onde não sabemos se tornaram os garrochistas de Sevilha e Badajoz, depois de com eles terem conversado os duques. Aqui no Repetan, Conceição Ramos Granges de Portugal, que é uma alusão à frente francesa, que andava também com grandes oscilações políticas, e a Guerra Civil Espanhola. O importante a reter é que os jornais transmitiam informações, mas por vezes o Ricardo Reis tinha que ter o auxílio da Lídia ou de outra pessoa para conseguir compreender o que é que tanta informação queria dizer. Logicamente que a ideologia de José Saramago e o facto de ele ser interventivo e ativo em todos os aspectos da sociedade, que era basicamente, isto foi um dos principais fatores para José Saramago escrever este livro e falar sobre a indiferença de Ricardo Reis, mas o facto de ele ser assim torna com que ele vá construindo a sua forma de escrever, a sua forma de criticar, as ironias, os pontos em que o leitor, com um pouco mais de atenção, o vai conseguindo compreender ao longo da obra. Temos o caso do Bode do Século, do episódio de Oliveira Salazar e o próprio interrogatório à PID que aconteceu com Ricardo Reis, que são exemplos que mostram que Saramago utiliza o inativo, o indiferente Ricardo Reis para criticar o Estado Novo, para criticar Salazar e a falta de liberdade e a censura. Relativamente ao tempo da ação e o tempo da escrita, decidimos fazer demonstrar esta diferença, porque consideramos que é muito importante, uma vez que, por diversas vezes, Saramago demonstra saber o futuro e utiliza certas situações para demonstrar que já haviam leves avisos dos nazistas, leves avisos dos fascistas, e que no fundo iria resultar numa guerra mundial, como José Saramago já sabia, que tudo iria desabar com uma certa velocidade. Destacar ainda o episódio da Revolta dos Marinheiros, a 8 de setembro de 1936, que foi citado no último capítulo do Ano da Morte de Ricardo Reis, se não me engano, no início do último capítulo, através de Lídia, em que o irmão de Lídia estava envolvido nesta revolta de marinheiros, e eu acho que reforça a ideia de José Saramago de o povo é o herói e o povo tem vontade e está contra o regime em si. Passando agora à conclusão do trabalho, é importante referir que a contextualização histórica, neste caso, sabermos os acontecimentos do ano de 1936, todo o avanço do fascismo na Europa e também todo o contexto em geral, não só a criação da Legião como da Necessidade, mas também a Revolta dos Marinheiros, por exemplo, acho que é muito relevante para a leitura e para a maior compreensão desta obra. Sabendo todo este contexto histórico, vamos entender melhor a obra e perceber melhor as referências todas que Saramago faz. Tal como o Miguel já disse, é também muito relevante o tempo de escrita ser bastante diferente do tempo da enunciação, neste caso o tempo da ação, visto que Saramago já sabia o futuro. Daí é muito evidente, como Saramago já é muito interventivo, é evidente que os seus comentários iam ser sempre muito a prever o futuro e a dizer o que iria acontecer. Obrigado.